Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos trazer, como sempre, aqui mais um conteúdo agora muito relevante que vai responder diversas perguntas, esclarecer, tirar dúvidas. Então é muito necessário que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque para quem está recebendo um benefício de incapacidade, para quem está fazendo um pedido de um benefício, quem está em análise, precisa saber. E quem está na justiça, né? Quanto tempo dura um benefício concedido judicialmente? Olha aí, como é que funciona tudo isso, esses processos? Quando a justiça dá sentença? Como o INSS implanta o benefício? Tem direito a atrasados ou não? Esse benefício, por exemplo, ele pode ser cessado num pente fino? Nós vamos responder tudo isso, tá? Uma visão detalhada de como funciona um processo contra o INSS, duração dos benefícios, o que a legislação diz, se ela protege ou não o segurado. Esse tema ele é muito importante, tá, pessoal? Em um país aí que nós estamos com muito aumento, né, de pessoas com dependência, no caso da Previdência, durante períodos de doença, e essa situação que estamos vivendo, tem muita gente, quando nós falamos de INSS, nós sempre pensamos em acidente, em lesões físicas, mas nós estamos tendo aí um aumento muito grande de depressão, de ansiedade. Então tem pessoas que estão buscando a Previdência. Essas pessoas têm direito ou não? A Justiça, ela reconhece isso? Então, é fundamental para aqueles que estão enfrentando dificuldade obter esse conhecimento, tá? E as condições que acontecem dentro do INSS. A necessidade, muitas vezes, de recorrer à Justiça para garantir um benefício de incapacidade reflete tanto a rigidez quanto as limitações do sistema previdenciário, que frequentemente nega o benefício, mesmo com comprovações médicas. Segurados passam por isso. Ao entrar com processo judicial, o segurado não só reafirma o seu direito de acessar essa proteção social prevista na Constituição, mas também contribui para o movimento coletivo de fortalecimento, aí, no caso, dos requisitos da Previdência. É um cenário, pessoal, que revela muitas vezes que o único caminho para o segurado em situação de incapacidade temporária, permanente, ele possa ter um suporte necessário, é a Justiça. Embora os processos sejam árduos, exigentes, a Justiça oferece aí a possibilidade de concessão com um caráter mais estável do benefício, algo que o sistema administrativo do INSS não garante com a mesma segurança, dada a política de revisões, suspensões periódicas. Compreender o funcionamento dos processos contra o INSS e a duração dos benefícios concedidos judicialmente é fundamental para que o segurado saiba agir numa condição aí de negativa ou de cancelamento do seu benefício. O processo judicial, ele envolve perícias médicas independentes, análises detalhadas das condições do segurado, permitindo uma avaliação imparcial e muitas vezes mais justa. Dessa forma, a Justiça vem atuando como um importante pilar, compensando aí as falhas, as limitações do sistema previdenciário, né, na administração desse sistema. Outro ponto que merece muito destaque é a proteção legal contra suspensões indevidas de benefícios judiciais. A Justiça assegura que o INSS só pode interromper o benefício mediante uma nova perícia e autorização judicial, evitando que o segurado fique sem renda durante o período de recuperação. Essa estabilidade é essencial, né, para quem precisa de segurança financeira para focar, por exemplo, numa reabilitação ou numa recuperação, sem o medo constante de perder o benefício sem uma justa causa. E muitas vezes é a única renda. Então a pessoa vai fazer o tratamento naquele desespero. Ouviu falar em pente fino, meu Deus, será que eu vou ser convocado? Se eu perder o benefício, eu não tenho condições de sustentar a família, muito menos de continuar um tratamento para minha recuperação. É essa a realidade de quem está no INSS. Nunca tem tranquilidade. E quando você está passando por uma situação difícil, um distúrbio físico, um acidente, uma lesão, ou até, como eu falei, problemas mentais, você precisa de tranquilidade para poder resolver, para poder se equilibrar, coisa que não acontece. A Justiça está garantindo também pagamentos retroativos de valores desde a data em que a capacidade ela foi comprovada, né, com direito muitas vezes que é ignorado no INSS. Esse pagamento retroativo é um suporte financeiro importante, principalmente quando o segurado passa meses ou até anos aguardando uma decisão final na Justiça e enfrenta dificuldades para se manter durante todo esse período. Por quê? A pessoa não pode trabalhar, ela já está incapacitada. O INSS deu a negativa, entrou na Justiça com um processo de incapacidade.
não tem como trabalhar. Se não tiver uma outra pessoa, por exemplo, para dar continuidade no pagamento de contas, no sustento de uma casa, da família, vai precisar depender de amigos ou de parentes. E é uma situação muitas vezes humilhante. Por mais que as pessoas queiram ajudar, que nós temos pessoas que nos amam na família, mas muitas vezes essas pessoas também não têm condições de arcar com mais despesas, né? Pode se ajudar por um tempo ou divide entre a própria família, mas mesmo assim, quem é independente, quem sempre tocou a vida, quem sempre teve responsabilidade, se sente humilhado durante uma situação como essa. E a hora que vem ali os atrasados, que a sentença for favorável a você, o INSS tem que pagar todo esse período. Ao tratar desse tema, é importante ressaltar que há necessidade de documentação completa, tá, pessoal? Para tudo isso acontecer, já que os laudos e atestados são os principais alicerces para comprovar a incapacidade. Ter esse entendimento facilita não só o processo de concessão, mas também contribui para que o segurado saiba exatamente quais são os seus direitos e os passos necessários para defendê-lo. Portanto, abordar aspectos de benefício judicial concedido é um passo essencial para entender o papel da justiça e a proteção desses direitos. Nós vamos oferecer aqui uma clara e detalhada garantia do sistema judiciário que oferece aí para o segurado incapacitado, trazendo, como nós falamos, dignidade. A duração de um benefício concedido judicialmente, ele é pago de acordo com o tempo determinado na sentença. Muitas vezes o juiz coloca lá a data de cessação do benefício. Ele vai definir o tempo que o benefício deve ser pago enquanto persistir a incapacidade do segurado, condicionando a manutenção desse benefício a novas perícias periódicas. Isso é comum, onde a condição do segurado pode variar ao longo do tempo, tá? Por exemplo, em casos de doenças crônicas. A Justiça permite essas revisões periódicas para reavaliação da incapacidade e adequação do benefício concedido. Durante o processo judicial, o juiz pode estipular períodos de reavaliação para garantir que o beneficiário ainda justifica o recebimento, tá? A perícia médica obrigatória é feita por um perito judicial, não sendo a mesma coisa que lá no INSS. Mas isso pode ser revisado mediante a novos laudos, a novas evidências. Em processos contra o INSS, a perícia judicial é fundamental. O juiz vai nomear esse perito de forma imparcial, que vai avaliar a sua condição e vai determinar se a incapacidade é temporária, se ela é permanente. A decisão desses peritos são cruciais, porque elas são utilizadas como base aí para o juiz ter um entendimento da situação do segurado. Uma vez concedido o benefício pela justiça, o segurado ele começa a receber os pagamentos conforme a decisão judicial. É muito comum, tá, que esse benefício tenha caráter retroativo, como nós falamos, e os valores são calculados desde lá da data em que o INSS disse não, que você não tem direito. Geralmente dá um bom montante, tá, pessoal? E é recebido aí através de requisição de pequenos valores ou de precatórios. Se você não sabe, não viu, nós temos vídeo aqui no canal explicando direitinho, tá? Esses benefícios concedidos judicialmente, eles vão durar até você conseguir provar que não está recuperado. Lembrando que o ônus de demonstrar a recuperação é do INSS. Quando o INSS, por exemplo, você passa pelo pente fino e o perito dá o diagnóstico que você já está apto para trabalhar, ele tem que justificar. Não é simplesmente assim, ainda mais judicialmente, porque como nós falamos no início aqui, você tem direito à defesa, você não pode ter o seu benefício cessado fora da perícia e tem que ser uma justificativa comprovada. Não é simplesmente o perito olha na sua cara e, não, você já está bom. Um benefício judicial, ele tem vantagem de ser mais estável, pois a interrupção do pagamento só vai ocorrer com uma nova perícia judicial. É aí que, quando o perito do INSS nega, a justiça chama o perito judicial para fazer a avaliação, se realmente o perito lá do INSS tem razão ou não. É diferente desses processos administrativos que o INSS cessa, né, os benefícios nas suas próprias perícias. A lei protege os segurados de cancelamentos unilaterais do INSS quando o benefício é concedido judicialmente. Impede que o INSS cancele o benefício sem apresentar novas provas, né? Em cancelamento indevido, o segurado pode recorrer de novo à justiça. Ao buscar esse benefício, também o segurado vai ter que comprovar. A justiça não é uma garantia.
tá? A justiça ela vai fazer o papel dela, mas o segurado tem que fazer o seu papel, que é o que? Demonstrar que ainda precisa receber o benefício. Os processos seguem fases, tá, pessoal? Inclui análise de documentação, perícia médica, audiência, até a sentença, tá? Caso uma das partes também não concorde com a decisão, é possível recorrer a instâncias superiores. Muitos segurados falam, mas o INSS recorre. Mas se você perde também a ação judicial, você também pode recorrer. O juiz ele pode conceder o benefício num caráter permanente, provisório, dependendo da avaliação que esse perito fizer. Benefícios permanentes são mais comuns em casos de invalidez, enquanto os temporários são concedidos aí por um período determinado, tá? O segurado também obtém judicialmente práticas, né, como condições que podem variar com o tempo. A justiça busca verificar a persistência da incapacidade. Pessoal, a justiça é aquilo, né? É o pilar que quando o INSS não respeita o segurado, a justiça tenta fazer o papel que o INSS deveria fazer, porque as leis dentro da justiça são as mesmas leis que devem existir dentro do INSS. Mas nós sabemos que não funciona assim. Se você está passando por dificuldade, não adianta se desesperar. Eu fui convocado para o pente fino. Qual é o primeiro pensamento? Vou atender a convocação, você tem que entrar em contato com o INSS para agendar uma perícia, reunir toda a documentação e, independente, por exemplo, se for cessado o benefício, nós estamos mostrando para você que o caminho é judicial. Existe a junta de recursos do INSS, mas não faz muita diferença, tá? Com relação a isso, na justiça, não também achem que está tudo garantido, porque você tem que comprovar. Nenhum juiz é louco de dar uma sentença sem ele ter a convicção de que o segurado, no caso, ele foi lesado dos seus direitos, tá? Quem está, por exemplo, com doenças graves, doenças crônicas, degenerativas, tem um olhar especial dentro dos processos, tá? Com relação ao que eu falei, as famílias que estão desesperadas, sem condições de sobreviver, é possível você pedir ao juiz uma tutela, explicando a situação que está passando, a necessidade. E o juiz, com a convicção de que seus direitos foram lesados, ele concede a tutela, que é o pagamento do benefício antes mesmo do final do processo, antes de ser proferida a sentença. Um advogado é importante? É muito importante, inclusive no caso, se você perder o processo dentro da justiça, ele entrar com recurso para instâncias superiores, da mesma maneira que o INSS. Mas eu não quero pagar advogado. Procure a Defensoria Pública, procure sindicatos, ONGs que dão suporte jurídico gratuito, tá bom, pessoal? O importante é você nunca desistir, tá? O INSS é aquilo, ele tenta vencer pelo cansaço. Você faz o pedido, ele nega. Você entra com pedido de reconsideração, ele nega. Você passa um período, você faz novamente um pedido, é negado. Tudo isso vai ficando dentro de um histórico dentro do INSS. E com essas mudanças que nós estamos falando aí, já confirmadas para 2025, precisa de muito mais atenção da sua parte, tá? Como segurado, para você conseguir manter o seu benefício, mesmo que ele seja concedido judicialmente, como nós abordamos aqui dentro desse conteúdo. Então, fique atento aos nossos conteúdos, assista nossos vídeos, preste atenção. Você não está perdendo tempo, você está ganhando um conhecimento que vai ajudar você a continuar pagando as suas contas, sustentando a sua família, cumprindo as suas obrigações. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, sejam muito bem-vindos. Aproveite, como eu falei, todos os conteúdos. Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que é para você não perder nenhum tipo de atualização de conteúdo relevante aqui no canal. Vocês, meus amigos e amigas que já estão há um bom tempo comigo, me acompanhando, incentivando, interagindo, compartilhando o canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, mais uma vez, tá? Que nós possamos continuar com as nossas orações, que essa fase que nós estamos passando, difícil, né, em todo o país e no mundo, que ela se arraste para longe de todos nós o mais rápido possível. Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.